Imigração prende brasileiro acusado de estupro e vandalismo em Massachusetts. Na Flórida, a polícia prendeu homem que atropelou e matou o ciclista brasileiro há 15 dias. Com fim da política, título 42, ICE anuncia novas formas de monitoramento de indocumentados no país. Autoridades de saúde anunciam que o país registra um tipo de micose cutânea super resistente a tratamentos. E às vésperas do Dia das Mães, tem reportagem para exaltar a força das mamães imigrantes que lidam com muitos desafios no exterior. Apesar de ser no coração, ela está sendo muito aguardada, foi muito planejada e essa criança já está sendo muito amada. Olá, boa noite. Muito boa noite. Um brasileiro que não teve a identidade revelada foi preso em Peabody, no estado de Massachusetts, acusado de estupro, vandalismo e violação de ordem de proteção. Ele teria entrado aqui nos Estados Unidos em 2005, mas ficou irregular depois que seu visto de turista venceu. A repórter Giovanna Locatelli nos explica detalhes dessa prisão. A notícia foi divulgada no site do ICE, a Polícia de Imigração. O brasileiro morava no país há 18 anos. Ele havia sido preso em 2022 pela polícia de Peabody por estupro e outras acusações. Em dezembro do ano passado, ele foi solto sob custódia e usava uma tornozeleira eletrônica. Mas ele foi liberado sem o consentimento do Aero. Em janeiro deste ano, mais um crime. Ele foi condenado por um tribunal de Lawrence por falsificação de documentos de veículos. A equipe de operações fugitivas do Aero Boston prendeu o brasileiro por violações federais de imigração na cidade de Peabody no começo de maio. Ele deve permanecer sob custódia do Aero Boston enquanto aguarda uma audiência com o juiz federal de imigração. A prisão do brasileiro faz parte dos planos do Aero de prender e tirar dos Estados Unidos criminosos fugitivos de seus países acusados de crimes e que colocam a segurança do país em risco. No sul da Flórida, a polícia prendeu um motorista acusado de atropelar e matar um ciclista brasileiro no final do mês passado. A suspeita de que o agressor que fugiu do local do acidente sem prestar assistência seja também brasileiro. A Cone Rocha tem as informações. O motorista é Samuel Vasconcelos, de 25 anos. Ele foi detido em Pompano Beach e levado para a prisão em Broward. A fiança foi estipulada em $250 mil. Samuel atropelou o ciclista, o brasileiro Longuinho Amaral Júnior, de 46 anos, em Palm Beach County, no dia 29 de abril, por volta das 5h30 da manhã. Testemunhas disseram que o motorista parou o carro, puxou o corpo do brasileiro para o acostamento e depois fugiu sem prestar socorro. Ele chegou a ser socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu. Longuinho fazia parte do grupo de ciclistas chamado Galera do Pedal. Os amigos realizaram uma pedalada de 40 milhas em homenagem ao brasileiro. E agora tem o nosso giro de notícias. Entre os destaques tem um novo capítulo do caso da morte de um artista de rua em New York. Hoje, o ex-fuzileiro que enforcou e matou o homem no metrô da cidade se entregou à justiça. Daniel Penny, de 24 anos, que serviu à Marinha dos Estados Unidos, é acusado por homicídio culposo de 2º grau. Ele se entregou hoje voluntariamente na 5ª Delegacia de New York e saiu de lá algemado. O advogado de Daniel alega que o ex-soldado agiu porque o morador de rua ameaçou passageiros, versão contestada por testemunhas do crime. Jordan Neely, de 30 anos, morreu por conta da compressão no pescoço depois de ser sufocado por longos minutos. Neely era um morador de rua conhecido da cidade, que costumava se apresentar vestido de Michael Jackson. Ele pedia água e comida na hora que foi morto. Trevor Jacob, de 29 anos, um popular piloto e youtuber da Califórnia, admitiu que provocou um acidente intencionalmente para se promover online. O caso aconteceu em 2021. Enquanto ele sobrevoava o deserto da Califórnia, simulou uma falha na aeronave e saltou do avião para supostamente escapar da morte. Tudo foi gravado. Oh my God.
Agora, ele admitiu às autoridades que fez isso de propósito em busca de fama e dinheiro. Por ter tentado esconder evidências do crime, mentir e obstruir a investigação, ele pode pegar 20 anos de prisão. A polícia da Carolina do Sul liberou o vídeo da câmera corporal de vários policiais durante uma abordagem desastrosa. Na imagem é possível ver uma mulher tentando acalmar um motorista, o filho dela, que sofria uma crise de saúde mental e dizia que iria se matar. A mãe pediu ajuda da polícia. O rapaz estava sentado no banco do motorista e sem qualquer arma nas mãos. Mesmo assim, os oficiais chegaram atirando mais de 50 vezes. A mãe entra em desespero e berra enquanto Trevor é atingido 9 vezes, inclusive na cabeça. Por um milagre, ele sobreviveu. Depois do ataque, os policiais ainda algemaram a mãe do rapaz. O caso aconteceu quase um ano atrás, mas agora, com a divulgação das imagens, a família anunciou que abriu um processo contra a polícia do estado por força excessiva. No próximo bloco tem todos os detalhes sobre a situação na fronteira sul com as primeiras horas do fim da medida Título 42. E a gente te explica quais são as novas medidas anunciadas pelo ICE para monitorar imigrantes indocumentados aqui no país. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Shep. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Quase 24 horas depois do fim do Título 42, a situação permanece calma na fronteira sul. Hoje pela manhã, a Polícia de Imigração levou o primeiro grupo de indocumentados para ser submetido ao processo de asilo sob a nova regra do Título 8. Durante a madrugada não houve registro de tumultos ou tentativa de invasão em massa. De ontem para hoje, vários pequenos grupos foram presos entrando ilegalmente no território norte-americano. No total, 10 mil pessoas foram detidas, como nos mostra a nossa enviada especial à fronteira, Eloá Orazen. Estes 7 imigrantes foram presos às 3 da manhã em Eagle Pass, no Texas. Eles tinham acabado de cruzar ilegalmente o muro. A única mulher do grupo chora por pensar em ter que voltar para Honduras. Durante toda a noite, a patrulha de fronteira prendeu 10 mil indocumentados. Este homem diz que agora é o fim do sonho e que o destino será a deportação. Deportação é o que há, não? É o que sigue. Perto do muro, os mais de 100 mil imigrantes dormiram ao ar livre, enfrentando as baixas temperaturas. Não houve registros de tumulto. Pouca hora antes do dia clarear, este grupo de policiais acordou os imigrantes em El Paso para distribuir panfletos em espanhol, que orientavam as pessoas a se entregarem à patrulha de fronteira. Fernando Garcia se emociona ao pensar que pode ser deportado e diz que não há comida e nem como sobreviver na Venezuela. El sentir que não podem comer, el sentir que não têm como sobreviver. O grupo de amigos de Fernando explica que eles estão com medo de se entregar, porque já foram expulsos da fronteira. E pela nova regra, o Título 8, imigrantes reincidentes serão punidos. A partir de hoje, os Estados Unidos estão entrando em novo e desconhecido cenário em relação aos imigrantes. Até então, as pessoas que fugiam de seus países de origem podiam chegar na fronteira e pedir proteção. Agora, existem novas regras impostas pelo Título 8. São restrições de elegibilidade para asilo, exigências, comprovações de motivação de fuga e outras tantas medidas que dificultam a entrada dos imigrantes e que podem ainda resultar em deportação. Mesmo com todas as regras, os portões da fronteira amanheceram lotados de imigrantes que estavam se entregando às autoridades. De forma calma e ordenada, os primeiros grupos foram levados aos centros de processamento em vans e ônibus. O futuro deles vai depender de uma série de fatores e dos agentes de fronteira, que vão ter o poder de decidir, na hora, o que fazer com o imigrante, como expulsão ou permissão de entrada, por exemplo. Enquanto isso, alheios a todas as novas dificuldades, mais imigrantes continuam se arriscando em travessias perigosas, como a do Rio Bravo, acreditando que esta é a hora para entrar nos Estados Unidos. De barco por outro trecho do rio, Marilyn diz que é a única saída porque a vida no Equador está muito ruim. Porque a situação está muito mala. Muita delinquência, muito mala.
Dentro de poucos dias, o grupo dela espera chegar aqui, no muro que separa o México dos Estados Unidos, com um sonho que pode virar um pesadelo. Do lado mexicano do muro, não há comida. O governo apenas distribui água e barra de cereal. Quem tem dinheiro consegue comprar através das pilastras alimentos de ambulantes ou de entregadores de aplicativo. Estes belizianos chegaram no dia 10. As pulseiras com cores marcam a ordem de chegada dos imigrantes. Apesar da jornada ainda estar no começo, eles têm esperança que vão conseguir virar o jogo. What are you guys hoping that America brings to you? Well, we're just trying to get there and work hard and we're just trying to uplift ourselves and our families. E no Texas, 7 imigrantes foram encontrados amarrados em uma casa usada como base para operações de contrabando de pessoas. Os oficiais chegaram no local através de uma denúncia anônima e encontraram os imigrantes naturais da Guatemala presos. Os traficantes cobravam dinheiro de familiares para o resgate. O grupo de imigrantes deu entrada aqui no país ilegalmente pela fronteira e foi imediatamente levado para essa residência. Olha, na chegada da polícia, 4 suspeitos fugiram. Os imigrantes estavam famintos e também tinham ferimentos. O ICE, a Polícia de Imigração, anunciou que, além das tornozeleiras eletrônicas, vai usar novas tecnologias para monitorar os indocumentados. Serão celulares com sistema de GPS. Os agentes vão dar esses aparelhos aos imigrantes para acompanhar a movimentação deles dentro do território americano. Os oficiais de imigração disseram que 25% dos imigrantes detidos já estão sendo monitorados através de GPS de celulares. Os aparelhos não possuem linha para ligação ou acesso à internet. Servem apenas para mostrar a localização dos indocumentados dentro do território americano. O celular pode apenas receber e enviar mensagens para os agentes de imigração. O ICE disse que os imigrantes que recebem esses aparelhos foram pré-selecionados antes de ganharem a custódia. Eles vão usar o sistema chamado Smart Link até serem chamados a um tribunal de imigração que vai avaliar o processo de asilo deles. Depois do intervalo, tem mais notícias de imigração. A cidade de New York anunciou a suspensão de um sistema tradicional da cidade, o direito de abrigo. E atenção, autoridades alertam que o país está registrando casos de uma micose de pele super resistente a tratamento. Em New York, novos ônibus lotados de imigrantes chegaram na cidade, despachados da fronteira do Texas. Só que esses imigrantes podem dar com a cara na porta. A prefeitura anunciou a suspensão de um sistema tradicional da cidade, o direito de abrigo. A Carolina Camargo explica agora o que mudou e o que acontece a partir desse momento. O prefeito Eric Adams alegou que a suspensão parcial do sistema é uma medida preventiva e necessária por causa do alto fluxo de imigrantes que deve começar a chegar na cidade a partir de hoje. Com o fim do título 42 na fronteira, New York está esperando até 1.000 imigrantes por dia. 2 ônibus já chegaram nessa manhã, mas esses recém-chegados podem dar com a cara na porta. New York suspendeu parte da lei de direito ao abrigo, criada em 1970, que determina cama e comida para quem precisar. Os imigrantes que chegarem na cidade e não conseguirem leitos em até 6 horas podem ser redirecionados para diferentes situações que foram consideradas polêmicas, como o envio para condados vizinhos. A notícia surpreendeu todo mundo. ONGs chamaram a nova regra de ilegal e prometeram ações judiciais. Ao suspender essa antiga medida, advogados alegam que New York pode colocar famílias e crianças em locais com áreas compartilhadas, o que é proibido pela lei estadual. Desde o ano passado até agora, a cidade já recebeu 61.000 imigrantes. New York já decretou o estado de emergência por causa da crise migratória e humanitária. A decisão do prefeito de Nova York, ela certamente vai ser objeto de muitas críticas e, num primeiro momento, ela pode aparecer extremamente drástica. Isso quando se olha a questão exclusivamente sob a ótica dos direitos humanos fundamentais e da efetivação destes direitos para os imigrantes. Mas a questão ela precisa ser analisada também sobre outras perspectivas. A análise da própria limitação do poder executivo na gestão dos recursos públicos e na efetivação dos direitos sociais que se aplicam principalmente aos cidadãos nova-iorquinos, né, mas sobretudo às pessoas que já vivem na cidade. E isso deve levar em consideração também os imigrantes,
mas sempre pensando na perspectiva de ponderação de direitos fundamentais. A Prefeitura já declarou expressamente que não tem condições financeiras nem estruturais de acolher mais pessoas. E até o momento não houve nenhuma manifestação do governo federal no sentido de implementar políticas públicas nesse sentido para dar esse apoio. O assunto agora é bem-estar mental. Os Institutos Nacionais de Saúde estimam que 1 em cada 5 adultos sofre com algum tipo de transtorno ou problema psicológico. Por isso, o autocuidado é muito importante. Mas isso é algo que grande parte da população deixa de lado, não prioriza. O mês de maio é justamente o da conscientização pela saúde mental. As desordens mais comuns são ansiedade e depressão. Nos últimos anos, as doenças mentais aumentaram cerca de 20% no país. Hoje, 15 milhões de pessoas sofrem com algum problema que precisa de ajuda psicológica. Os médicos dizem que esse aumento foi resultado do período de isolamento social provocado pela pandemia de Covid-19. Por isso, os Institutos Nacionais de Saúde estão relembrando que o mês de maio é o da conscientização sobre saúde mental e estão destacando a importância do autocuidado. Especialistas dizem que para recarregar a bateria mental é mais simples do que se imagina. Basta fazer algum tipo de exercício, comer e dormir bem. A psiquiatra Jennifer Zumahaga diz que as refeições regulares e equilibradas são extremamente importantes para manter a mente e o corpo saudáveis. Research shows that getting regular meals that are balanced and good, and even some fun foods, enjoying those, that's really very important, as well as hydrating. Ela lembra ainda que o lado emocional da pessoa também precisa de atenção. E nesse caso, a dica é meditar, relaxar ou fazer técnicas de respiração. Por fim, Jennifer lembra um item que é muito esquecido pelas pessoas, mas que pode fazer toda a diferença no dia a dia: praticar a positividade. Lembre das coisas que você é grato e que te fazem feliz, não daquilo que te aborrece. Saúde mental é quando você está bem mentalmente. Corpo e psique são duas substâncias diferentes, mas existem amalgamadas. Não tem nada que seja corpóreo que não tenha algo de mental e nada mental que não tenha algo de corpóreo. Então, se nós estamos meio deprimidos, isso, aquilo, e não conseguimos pegar pela mente, então vamos pegar pelo corpo, ou seja, fazer exercícios, comer direito, arrumar diversões para o corpo, eu diria. Então, isto já 90% vai melhorar o ânimo da pessoa. Atenção, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças anunciou que o país registrou os primeiros casos de uma micose resistente a tratamento com antifúngicos. O CDC lembra que essas micoses desse tipo aí são chamadas de ringworm aqui nos Estados Unidos. Causam uma erupção cutânea em forma de anel. No caso desses novos fungos super resistentes, as autoridades de saúde informam que os pacientes se recuperam bem, mas foi preciso usar outros tratamentos, como medicamentos para infecções. Os casos desses fungos aí que não respondem a tratamentos convencionais foram registrados primeiro no sul da Ásia e depois em alguns países europeus. Aqui no país, uma das contaminações foi feita em solo norte-americano, ou seja, o paciente não viajou para o exterior, o que mostra que esse fungo pode já estar se espalhando. No próximo bloco tem os detalhes das novas propostas da Agência de Proteção Ambiental para combater as mudanças climáticas. E tem uma belíssima homenagem às brasileiras imigrantes às vésperas do Dia das Mães, celebrado neste domingo. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com.
A chegada de turistas brasileiros aqui nos Estados Unidos cresceu mais de 40% em março em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 112 mil brasileiros chegando ao país, segundo dados do Escritório Nacional de Viagens e Turismo dos Estados Unidos. As principais portas de entrada foram New York City, Miami e Los Angeles. Hoje, o Brasil é considerado o 7º maior mercado internacional emissor de turistas para os Estados Unidos. No ano passado, o total de brasileiros turistando por aqui ultrapassou 1.200.000. A Agência de Proteção Ambiental está propondo um novo conjunto de regras climáticas a serem aplicadas aqui no país para combater o aquecimento do planeta. Pois é, olha, entre as mudanças estaria a obrigação de todas as usinas de energia dos Estados Unidos a reduzir drasticamente as emissões de combustíveis fósseis. A ideia é modernizar as usinas movidas a carvão e gás natural, que precisariam ser equipadas com tecnologia de captura de carbono ou trocar seu modo de funcionamento pelo hidrogênio limpo. Assim, seria possível reduzir as emissões das usinas do país, que com a atual forma de produção de energia contribuem e muito para o aquecimento do planeta. A Agência de Proteção Ambiental estima que a imposição desses novos padrões pode cortar cerca de 617 milhões de toneladas de poluição de carbono até 2042. A nova regra também ajudaria a administração Biden a atingir a meta proposta de produzir energia 100% limpa no país até 2035. A regra provavelmente enfrentará desafios legais e políticos, mas o governo garante que modernizar as usinas é um importante passo para proteger o ar que novas gerações respirarão no futuro. Final de semana tá aí, vamos dar uma olhadinha na nossa previsão do tempo para todo o país? Olha só a previsão de Boston, tempo encoberto, mas vai chover em Washington e em New York. Em Norfolk tem tempestade prevista, em Charlotte também, mas o sol aparece entre nuvens. Sol entre nuvens também em Atlanta e na Flórida tem previsão de chuva, tempo nublado e tempestade, isso na região de Tampa. Em New Orleans, o sol aparece bem tímido ao longo do final de semana e na região aí do Texas, bastante tempestade. Muita tempestade. San Antônio aí, bastante chuva, mínima de 66, máxima de 76. El Paso, sol entre nuvens, sol meio tímido, mas vai estar calor, viu? Bastante calor, 82 de máxima. Albuquerque, tempo encoberto, máxima de 72. Já Fênix, ao longo aí das 2 últimas semanas, aquele calor escaldante de 91 graus. Las Vegas, a mesma coisa, olha, calor de 94, maior aí que Fênix. São Francisco, na costa aí da Califórnia, a gente vai ter tempo encoberto, tanto em Los Angeles como em São Francisco, mais um calorzinho aí, máxima de 72. Muito bem, temperatura subindo com a proximidade do verão. Ainda bem, aí vai poder comemorar o Dia das Mães com calorzinho, né? Isso aí. Bom, domingo é Dia das Mães e a gente sabe que esse amor não conhece limites, seja entre os humanos ou os animais. No Colorado, uma câmera gravou um pássaro fêmea protegendo o ninho durante uma tempestade de granizo. Esse raro registro da natureza foi feito em um parque do condado de Boulder, que tem essa câmera presa em uma árvore. É possível ver a mamãe passarinho se acomodando cada vez mais fundo conforme aumenta a frequência da queda dos granizos. No final da tempestade, devagar, ela sai de cima do ninho e checa os ovos para ter certeza de que todos estão protegidos. Os esforços zelosos dessa Mama Bird foram celebrados por oficiais de vida selvagem do estado. Agora, todos aguardam ansiosamente pela eclosão dos ovos que deve acontecer neste final de semana. E para encerrar o nosso jornal nesse clima de amor entre mães e filhos, a gente preparou uma reportagem especial sobre as mulheres imigrantes que se desdobram em mil para serem mamães, profissionais e mulheres. São 2 histórias emocionantes de brasileiras que realizaram o sonho da maternidade de formas diferentes e que venceram nessa difícil vida de imigrante. Olha só. Quando nasce uma criança, nasce também uma mãe. O ditado popular traz um pouco de alívio para o turbilhão de sentimentos que envolve a maternidade, principalmente para as mães de primeira viagem. E isso não acontece apenas nas gestações naturais. As mães que também geram fora do útero, no coração, vivem os mesmos conflitos. A amazonense Amanda, que está na fila de espera há quase 2 anos para a adoção, sabe bem disso. Essa gestação, apesar de ser no coração, ela está sendo muito aguardada, foi muito planejada e essa criança já está sendo muito amada. Essas 2 crianças estão sendo amadas. E que logo, logo venha
para a nossa família, para que a gente possa ser cada vez mais feliz assim que eles chegarem. Já a paulista Marjorie estreou na maternidade aqui nos Estados Unidos. Ela enfrentou alguns desafios para realizar o sonho de ser mãe. A gente passou por um parto emergencial e prematuro e depois pela experiência difícil da UTI neonatal em um país que não é o nosso país de origem e sem nenhum tipo de suporte, de assistência psicológica e longe dos nossos familiares, longe dos nossos amigos. Agora a Marjorie usa a experiência para ajudar outras mulheres. A campanha Maio Furtacor fala muito das dores que eu também sinto enquanto mãe. Então não tinha como não participar dela, apesar dessa rotina super corrida, né? Morando num país que não é o meu país de origem e criando a minha filha aqui e tendo meu marido 3 dias por semana fora de casa, em uma outra cidade trabalhando. Eu faço o possível, assim, faço caber dentro da minha agenda o momento de falar em nome dessa campanha, o momento de falar da importância da saúde mental materna, de apoiar outras mulheres, de dar suporte para elas, de mostrar que sim, que é possível a gente cuidar da gente enquanto está cuidando do outro também. A história de vida da Amanda e da Marjorie reflete a realidade de muitas outras mulheres. O trabalho voluntário, a profissão, o casamento, as responsabilidades com a casa e a criação dos filhos. A lista parece infinita e, na maioria dos casos, desperta o sentimento de incapacidade. Mas como lidar com tudo isso sem se esquecer de si mesma? Será que é possível? É humanamente impossível dar conta de tudo. Então, algum pratinho sempre vai estar ali caindo ou vai cair. E tá tudo certo. Tem horas que a profissão vai precisar mais de atenção, tem horas que a família vai precisar mais de atenção, tem horas que a gente vai precisar mais de atenção. E tudo bem, a gente vai se equilibrando, vai se movimentando aí ao longo da vida e ajustando as coisas. O que eu procuro falar muito para as minhas pacientes é para ter pelo menos um momento do dia que seja só seu, que você esteja fazendo alguma coisa só para você. A gente precisa lembrar quem somos, né? Para além da maternidade, do que gostamos. Isso é muito importante. Linda reportagem, lindas histórias e a gente sempre aqui, né, Ruth, para exaltar a mulher imigrante. Com toda certeza, ainda mais sendo mãe, tendo filho, é muito mais difícil, as coisas morando fora do seu país são muito mais difíceis aqui, a gente sabe disso e a gente exalta essas mães aí brasileiras e aplaude a todas as outras tantas imigrantes que moram aqui e passam pela mesma coisa, né? Mães de todas as formas, com muito amor no coração. E domingo tá aí, Dia das Mães, né, gente? Feliz Dia das Mães para todo mundo. Isso mesmo, gente. Então não esquece, no domingo dá um abraço na sua mãe, seja ela qual for. Mãe é aquela que dá amor pra gente. Agora, então, a gente encerra essa edição do Jornal Américas no Ar. Aproveitem bastante o final de semana e a gente se encontra de novo na segunda, às 7h30 da noite. Você fica agora com mais um episódio da 6ª temporada da série Reis. Boa noite. Boa noite, gente.